Olá a todos, meu nome é Brian Cordeiro, eu sou nutricionista e sou formado em Educação Física. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha história relacionada à nutrição e endurance. Bom, a, a nutrição e endurance, ela começa comigo há muito tempo. Eu gosto de mostrar essa história, gosto de mostrar essa, essa foto, porque quando eu dou aula na pós-graduação, eu vou mostrar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Eu sempre conto que eu fui atleta de natação, mas, para ser bem sincero, eu fui atleta da maior parte do meu tempo de atleta de piscina curta. Então eu comecei a nadar aos meus 3 anos de idade, claro, para aprender a nadar, aquela coisa toda que a gente tem quando a gente é criança e tal. E deixa eu puxar para cá. Isso. Mas eu comecei a competir e a treinar para competição lá entre os 9 e os 16 anos de idade. Aqui nessa foto foi em 1994, eu tinha 14 anos, mas essa não foi uma prova de piscina curta. Por quê? Porque lá, aos meus 13 anos e tal, eu comecei a trabalhar com volumes maiores de natação, trabalhar e treinar para provas de travessia. Eu sempre nadei 25, 50 metros. A minha prova era 25 livre e 50 livre. Na minha época tinha 25 ainda, e 50 e 25 borbo, e aí eu fazia também o medley, né? Onde eu nadava as 4 modalidades, mas eu também fazia o medley com outras pessoas, onde eu fazia essas duas modalidades, ou eu nadava o livre, ou eu nadava o borbo. Mas aos 13 anos, os meus treinadores resolveram começar a me preparar para um aumento de volume, mas para poder sair um pouco das piscinas e tal, e começar a fazer algumas provas, até porque eles iam fazer, e naquela época era muito diferente. Então, a gente nadava, treinava, os treinadores treinavam, né? Eu morava numa cidade pequena, em Araranguá, e isso fez com que eu seguisse o que os treinadores achavam naquele momento e acompanhasse as competições que eles faziam. Então eu lembro que eu comecei a treinar para volumes maiores. Essa foi a minha última prova de natação, que foi a travessia da Lagoa da Conceição, em 1994, eram 2.500 metros. Nos meus 14 anos eu lembro até hoje que eu fiz essa prova abaixo de 50 minutos, se não me engano. Não lembro se era um tempo bom ou não. Eu lembro que eu saí da prova, olhei para trás, assim, naquela muvuca toda da prova, olhei para trás, tinha muita gente saindo. Fui saber da minha classificação, eu tinha ficado acho que em terceiro na prova, na minha categoria, óbvio, né? Porque o primeiro colocado chegou abaixo dos 30 minutos. Eu fiquei apavorado com o tempo que ele tinha feito. Mas eu lembro, como se fosse hoje, de toda a sensação que eu tive dessa prova, né, da natação numa água escura, numa água pesada, e que o meu treinador, e esse aqui na verdade não é meu treinador, é o meu tio, só falava, ó, mira, lá na frente, tá vendo aquele pontinho lá? É ali que você tem que nadar. E é para lá que você tem que ir. Você tem duas funções nessa prova. Tu vai sair forte para sair da esteira, para não pegar a esteira do pessoal. E se tu sentir que tá na esteira, tu nada pro lado, porque senão tu vai tomar caldo. Eu com 14 anos, imagina, apavorado, peguei, ó, entrei lá na frente e saí nadando rápido para sair da esteira no começo, para sair daquele borbulhão todo, para não levar caldo, não levar chute, não levar cotovelada. E deu certo, consegui sair lá na frente e consegui nadar direto, só levantava a cabeça e via um ponto que eu tinha que nadar, que eu tinha que remar. Porque não adiantava olhar para baixo, para o lado, porque a gente não chegava em nada, né? E isso me ensinou muito, né? A natação, as competições me ensinaram muito. E eu lembro muito dessa frase desse treinador que ele falava: olha naquele ponto, mira e vai, porque isso serviu muito para minha vida, me ajudou a direcionar para as coisas que eu queria fazer na minha vida, porque eu sempre tinha que ter um alvo, um objetivo, e para lá que eu tinha que mirar. Bom, então, mais ou menos aos 14, 15 anos eu fiz algumas travessias e tal. Essa foi uma das últimas provas. Depois fiz algumas
participação, mas não de competição mesmo. E depois eu sobretreinei, eu overtreinei, entrei num overreaching de treinamento, e eu falo que inclusive entrei em síndrome de burnout, né, que é quando a gente treina excessivamente e por estresse crônico, por excesso de treinamento, estresse crônico, aquilo cria realmente uma situação desagradável, onde o local de treino, que no caso para mim a piscina, não me servia mais. Tanto que eu parei de nadar algum tempo depois, entrava, entre nadava e voltava, nadava e voltava. Eu acabei desistindo, aos 16 anos eu já entrei, estava estudando para o vestibular, e aí parei totalmente ali, né? Até porque isso combinou com a idade dos 14, 15, 16 anos, que era muito complicado para um adolescente ficar nadando. Eu tinha uma raia no clube, que é uma cidade pequena, como já falei, em que aquela raia era minha, mas todos os outros adolescentes da mesma idade estavam nadando, brincando nas raias laterais. Então isso foi mexendo muito com a minha cabeça e eu acabei deixando de nadar. Mas também porque eu sabia, inclusive, o número de azulejos que haviam na piscina, e isso me gerou um certo estresse. Quando eu comecei a faculdade, eu tentei voltar a nadar, mas realmente não era mais um ambiente agradável, então eu transitei em muitos outros esportes desde então. Bom, isso me direcionou bastante para a própria faculdade, porque isso me fez decidir o que eu ia fazer, e eu entrei para fazer na faculdade de nutrição, para fazer nutrição esportiva. Quando eu estava decidindo o que eu iria fazer na minha vida, eu lembro que eu queria trabalhar com alguma coisa da saúde, mas que suportasse alguma coisa que tivesse relação com exercício físico e que eu pudesse cuidar da saúde das pessoas, assim como eu tinha tido o prazer de ter cuidado da minha durante a minha adolescência, embora naquela época não existia nutrição esportiva, né? A gente tinha cuidado com a alimentação, mas eu lembro muito de comer bolachas recheadas para poder dar o suporte de energia, para que fosse tudo tivesse energia suficiente para os dois treinos duplos, porque a gente fazia treino duplo, né? Treino de manhã, 5:30 da manhã, acordava para treinar das 6 às 7, depois ia para aula e a tarde inteira treinando. Mas enfim, eu entrei na faculdade para fazer nutrição esportiva, foi esse meu objetivo, tanto que na, logo no começo eu comecei a fazer estágio em nutrição esportiva, graças a Deus eu tive a ajuda da professora Eliana Casap, que era uma professora da UFSC, onde eu fiz a faculdade, que trabalhava com nutrição esportiva, e então no segundo semestre eu procurei ela e comecei a fazer estágio com ela, ela me aceitou, dentro da UFSC mesmo, onde eu tive o prazer durante o segundo até o oitavo semestre, nos últimos semestres ali, é estágio, não é possível fazer estágio extracurricular, né? Então, do segundo ao oitavo semestre, eu fiz estágio extracurricular com ela, fazendo com que eu pudesse ter o prazer de atender a comunidade de atletas da UFSC, né, que não poderiam pagar, enfim, também não era esse o propósito, mas pude atender diversas modalidades esportivas ali dentro desses 10 anos de faculdade. E como se isso não bastasse, para mim não bastava ser só nutricionista, né, que trabalhava com esporte, que tinha uma vivência no esporte. Eu tinha que ter um conhecimento mais. Lembra daquela história de ter um alvo lá no fundo e mirar e olhar? E eu pensava, não posso ser só mais um nutricionista, tenho que ter alguma coisa diferente em relação aos outros que vão se formar comigo e que talvez venham trabalhar com a mesma coisa. E então eu decidi fazer faculdade de educação física para complementar o meu conteúdo, o meu conhecimento em nutrição. E na terceira fase eu passei no vestibular, sem estudar, e comecei a cursar a faculdade de educação física e comecei a fazer as duas ao mesmo tempo. As duas eram integrais, então eu dei prioridade para nutrição, mas eu fazia as duas ao mesmo tempo. Tem intervalo que eu tinha na nutrição, eu pegava o ônibus, a condução, atravessava a cidade inteira e ia fazer a faculdade de educação física, até que eu pude depois trabalhar alguns verões como garçom. Eu consegui comprar uma bis e eu ia de bis até o outro lado da cidade para poder fazer a faculdade. E óbvio, né, sem deixar de fazer o estágio ainda.
Então, naquela época era bem complicado, que fazia duas faculdades, mais o estágio que tinha bolsa, e tinham horários para cumprir, os atendimentos, e mais ainda fui me envolver com o centro acadêmico. Cheguei a ser presidente do centro acadêmico de nutrição durante um tempo. E eu sempre tive uma frase muito forte na minha vida, que é: quanto menos tempo você tem, mais coisa você faz. Então, meu dia era cheio, né? Principalmente quando as faculdades, as fases começam a avançar, que a gente começa a ter mais aulas, mais trabalhos, mais provas, né? Então, isso foi bem complicado. E ainda para complicar, eu não tinha muita condição financeira naquela época. Enfim, no começo da minha faculdade, meu pai estava sendo uma situação complicada, então eu não tinha muito apoio, muita ajuda. E aí, bem como eu falei antes, final de semana ou no verão, eu peguei, me deu meus dois, não o primeiro verão ali de faculdade, mas o segundo e terceiro, eu emendei direto trabalhando em divulgação para poder pagar e ajudar, sobrar uma graninha, e aí eu consegui comprar uma bis para poder me deslocar para os locais. Mas, como as coisas acontecem na nossa vida, a gente não sabe o porquê, eu também, também, sabe quando a gente passa na faculdade, a gente passa por aqueles lugares onde a gente coloca bolsas de emprego, enfim, vagas em apartamentos e tal, todas as universidades têm isso, né? Uma vez me chamou a atenção uma, uma vaga que tinha que era para dar palestras. E, pô, isso é uma coisa que eu vou gostar. E eu fui fazer o processo seletivo para o Grupo Saúde e Vida, que inclusive existe até hoje. Mas na época, quando eu fui selecionado, eles buscavam só pessoas da área da saúde para dar palestras sobre saúde em escolas de primeiro e segundo ano, mas principalmente de segundo ano. E a gente dava palestras, aulas sobre doenças sexualmente transmissíveis. E ao final a gente vendia um livro, que era um livro muito legal, inclusive, e a gente ganhava no número de livros que a gente vendia. Então a palestra tinha que ser muito boa. E isso foi muito bom porque me trouxe experiência de falar em público, perder o medo e tal. E eu precisava daquele dinheirinho, então eu me empenhei bastante em estudar as palestras e tal, e as técnicas, para poder mostrar um pouquinho e ganhar um dinheirinho extra. Foi muito legal, foi uma experiência durante 2 anos. Eu acho que eu fiquei fazendo isso nos finais de semana ou alguns dias à noite quando não dava aula. Mas e depois da faculdade? E depois da faculdade, o que eu fiz? Bom, aqui eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Vou botar para cá. Bom, eu me formei em 2002, né? 2003, na verdade, a formatura foi em 2003, finalizei a faculdade em 2002. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Bom, eu me formei, eu não tinha terminado a educação física ainda, mas eu precisava fazer dinheiro, eu precisava ter um dinheirinho. A primeira coisa que eu fiz antes ainda de começar a atender nessa clínica SH aí, Santa Helena, eu fui fazer um work experience nos Estados Unidos, fui trabalhar durante 3 meses, na verdade fui trabalhar um mês nos Estados Unidos, porque eu peguei dinheiro emprestado para poder fazer esse work experience. Se eu tinha dinheiro para um mês e mais para as passagens, então eu peguei dinheiro emprestado, fui para os Estados Unidos, morei lá durante 3 meses. Nos outros 2 meses eu trabalhei ilegal nos Estados Unidos. É feio falar isso, mas eu precisava trazer o dinheiro de volta. Trabalhei como garçom nos Estados Unidos também, para poder trazer esse dinheiro. E foi muito bom porque eu consegui aprender o inglês lá, inclusive lá eu consegui fazer um curso. Inclusive encontrei ela recentemente no último congresso que eu fui com uma nutricionista chamada Nancy Clark. Eu morava em Boston, e aí eu falei, pô, eu tô aqui terminando a faculdade, preciso aproveitar o momento que eu tô aqui. E fui na internet na época, né? Já tinha internet desde 90 e poucos ali, mas 95, 96, mas em 2002 já tinha funcionando a internet. Entrei lá, procurei alguns cursos na área de nutrição e tinha essa nutricionista que era muito boa, que falava sobre corrida. E eu busquei na internet e tal, falei, entrei em contato com ela porque eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Eu falei, olha, eu sou do Brasil, eu sou formado em nutrição, eu estou aqui estudando, fazendo inglês e tal. Eu vi que você vai dar um curso em Boston, que é a sua cidade. Imagina, né, me quebrando para poder falar, escrever isso em inglês. Eu queria ver se
era possível só assistir a sua palestra, não vejo problema nenhum, eu não preciso de material, só quero assistir você e tal. E ela foi muito legal. Putz, eu esqueci de botar essa foto, poderia ter botado essa foto agora, né, nesse Clark aí. Ela foi muito legal. E ela me deixou ver a palestra dela e me deu um livro, que eu tenho até hoje, está lá no consultório, e que era uma cópia de um livro que ela tinha, que tinha sobrado para você e tal, pelo seu empenho, porque tu meteu a cara, não teve vergonha e foi. E eu lembro até hoje, como se fosse eu tinha certificado, tudo. Fiquei muito feliz quando eu fiz esse curso. Mas, enfim. Aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui para minha formatura e depois eu tinha que começar a trabalhar e ganhar um dinheirinho. Primeira oportunidade que apareceu foi trabalhar em uma clínica, que eu só iria trabalhar em clínica, né? Naquela época, só iria porque na nutrição existem outras áreas e eu não queria trabalhar na área de unidade de alimentação e nutrição. Então, eu me dediquei para trabalhar em consultório. E essa clínica Santa Helena apareceu como primeira oportunidade e eu então agarrei com unhas e dentes. Eu lembro que atendia por convênio, ganhava menos do que R$ 15 por consulta e tal. Então eu tinha que me empenhar para conseguir um cliente, para depois conseguir dois, conseguir três, e assim aconteceu. A primeira cliente que eu tenho, eu lembro até hoje, chamava Iris. Foi uma moça que queria emagrecer. E essa cliente me levou outros clientes, que me levou outros clientes. E logo em seguida, depois que eu atendi menos de um ano que eu estava atendendo nessa clínica, eu comecei atendendo uma outra clínica por indicação dessa Iris. Por isso que eu falo que uma coisa as pessoas, né, levam, uma coisa leva a outra, a gente não sabe porque uma clínica que era muito maior, a clínica Florianópolis Clínicas, que era uma multiclínica, que tinha vários profissionais e eu era o único nutricionista lá. E com isso eu consegui começar a buscar mais clientes meus, mas a minha meta era cliente que entra, cliente que fica. O cara entra, ele não vai embora. Eu vou fazer um acompanhamento nutricional, eu vou melhorar a vida dele aos poucos, gradativamente. Não que eu não pudesse melhorar tudo, mas é porque ninguém consegue melhorar tudo de uma vez só. Então eu tinha o objetivo de fazer o acompanhamento a longo prazo com esse paciente, porque assim ia ser melhor para ele e assim ia ser melhor para mim. E aí eu desenvolvi algumas estratégias de nutrição para poder fidelizar esse meu cliente e mantê-lo querendo estar comigo durante muito tempo. E aí, nesse mesmo momento em que eu estava estudando para Florianópolis, eu estava trabalhando na Florianópolis Clínica, atendendo como nutricionista, eu ainda vinha fazendo a faculdade de Educação Física e eu comecei a fazer uma faculdade de uma outra especialização. Comecei a minha primeira especialização, que é a especialização em Fisiologia do Exercício, que me orgulho muito de até hoje ter feito ela, que ela me ajudou bastante. Mesmo antes de estar formado em Educação Física, eu já estava fazendo a especialização em Fisiologia do Exercício que eles permitiam um nutricionista fizesse. E aí, um ano depois que eu terminei a faculdade, em 2004 eu já ingressei no mestrado. Eu busquei fazer o mestrado dentro da UFSC mesmo, com meus contatos. Fiz meu mestrado misturado entre nutrição e educação física. Meu mestrado foi com idosos, mas em relação à avaliação de composição corporal em idosos. E eu consegui, durante esse período todo aí, eu consegui fazer faculdade de educação física, atender na Florianópolis Clínicas, fazia especialização em fisiologia do exercício no final de semana, fazia mestrado em todos os horários possíveis que sobravam e ainda comecei a dar aula, porque graças à educação física, por indicações, eu comecei a dar aula na comecei a dar aula em curso técnico de nutrição. E aí, nesse mesmo período também, tudo junto, me surgiu uma oportunidade gigante, muito legal, que era de montar uma assessoria esportiva uma assessoria esportiva, na verdade, né? Em geral, nessa nossa assessoria que a gente montou, chamava Pódio. Tinha médico, nutricionista, que era eu, profissional de educação física que prescrevia os treinos, que não era eu, e uma administradora que tocava o negócio. E foi muito legal essa experiência que a gente teve durante 2 anos. A Pódio me trouxe muitas possibilidades, porque naquela época só existia aqui em Florianópolis uma assessoria esportiva que era a Tribo do Esporte. E aí a gente tinha todo um campo aberto e tal. Foi muito legal porque a gente conseguiu clientes logo de começo. A gente logo já estava com 20 e poucos alunos. E aí foi muita experiência começando a participar das competições,
não como corredor, mas como nutricionista das equipes e tal, participando de projetos grandes, de projetos de equipes de provas de aventura. Foi muito bacana, foi uma experiência muito grande, sem contar que tinha mais um ponto de um consultório que eu podia atender, que agora era meu, eu não tinha deixado de atender na Florianópolis Clinics, mas lá tinha um consultório muito bacana e eu comecei a jogar alguns pacientes para lá também. E os pacientes que me procuravam, principalmente relacionados à parte de esportiva, eu migrava todos para pódio, assessoria esportiva. Foi muito legal, eu adorava esse nome. Inclusive, eu adorava as cores, que era o alaranjado e o azul. Mas infelizmente o projeto não foi para frente, a gente ficou 2 anos no mercado, mas tivemos problemas entre sócios e isso acontece, né? Um dos nossos sócios, o preparador físico, enfim, ele era preparador físico do Figueirense Futebol Clube, e ele não conseguiu mais se comprometer, acabou deixando na mão os nossos alunos, que não tinham mais com quem montasse o treino. Eu comecei a tentar assumir isso, mas eu também ainda não estava formado em educação física, e aí isso sobrecarregou para mim. E aí a gente começou a perder cliente, até que resolvemos, né, abandonar o barco. Foi a primeira porrada que eu levei, assim, né? De, de não ter, então, aquilo tudo que eu já tinha sonhado, meu Deus, eu tenho meu lugar e tal. Então eu abri minhas portas, os braços, falei, eu tenho que procurar locais. Eu fui para a melhor academia que tinha na época em Florianópolis, a World Gym, que é uma franquia mundial. E eu bati na porta deles lá por indicação dos colegas da educação física. Eu falei, olha, eu queria atender e tal, se tem espaço para mim, já tinha minha clientela. E eles tinham um consultório vago, eu comecei a atender 2 dias por semana lá e levei meus clientes que eu tinha, todos relacionados ao esporte para lá, e comecei a pegar os pacientes da World também, né, que era por indicação deles. E também foi uma experiência muito bacana, muito legal. Nesse tempo que eu fiquei da World, até que chegou um dia, o dono da World chegou para mim e falou assim, olha só, a partir da semana que vem eu, com o teu consultório, eu vou fazer um escritório para mim. E eu fiquei sem lugar para atender. E eu, graças a Deus, já tinha um monte de paciente, um monte de gente da área esportiva, tanto do pessoal das assessorias que já me encaminhavam, dos contatos, né? Dos ex-alunos da assessoria, das outras assessorias que tinham aparecido e tal, que todos me encaminhavam, e também do pessoal da musculação, dos outros esportes que eu atendia na World. Eu fiquei sem lugar. Então eu bati na porta ali da Personal Physio, que é uma clínica de fisioterapia de um amigo meu. Eu falei, Matheus, preciso de um lugar para atender, vocês têm espaço? Temos. Então, vamos. Em menos de 2 dias eu já estava atendendo lá, eu tinha me dado uma semana, em 2 dias eu já estava levando todos os pacientes para lá e comecei a atender dentro da Personal Physio. Eu fiquei muito tempo atendendo dentro da Personal Physio. E foi muito legal esse projeto, a Personal Physio foi bem bacana, e durante esse período que eu estava aqui atendendo na Personal Physio, aí eu já tinha conseguido me formar em educação física, já tinha finalizado o mestrado e a especialização em fisiologia do exercício. Eu já estava dando aula na escola técnica e tal, e como eu já tinha terminado o mestrado, eu já estava dando aula na Univale como professor. Eu comecei a fazer uma outra pós-graduação em Curitiba, que era uma pós-graduação em fitoterapia funcional e nutrição clínica funcional, as duas pós que eu comecei a fazer. E eu era muito metido, digamos assim, né? Eu gostava muito de participar da aula, de perguntar para o professor, de questioná-lo, começando na verdade, contribuindo e tal com a aula, né? E aí isso me abriu a possibilidade de fazer uma aula teste para dar aula na nutrição clínica funcional. Eu, nossa, certeza, vou. Meu sonho sempre foi dar aula em pós-graduação, desde a época que eu dava aula lá na fisiologia, que eu fazia aula de fisiologia do exercício, que eu vi os professores Estélio Dantas e uma galera. Eu falei, nossa, muito legal dar aula em pós-graduação, né? Tu sai de casa, tu tá recebendo, dá aula no final de semana, recebe uma grana boa. E eu mirei naquilo e falei, agora, voltei lá para aula da natação, né? Eu olhava para aquilo e falava, para minha prova, né? Eu olhava para aquilo e falava, é lá que eu vou chegar. E eu fiz meu teste e graças a Deus deu tudo certo. Eu comecei a dar aula na nutrição clínica funcional, não era o meu caminho era esportivo, mas logo em seguida abriu a pós-graduação em nutrição esportiva funcional. E fui um dos primeiros professores e muito feliz que até hoje eu dou aula nessa pós-graduação, que é a melhor pós-graduação do país em nutrição esportiva funcional. Bom, então nesse momento eu comecei a dar aula na pós-graduação e aí eu também tive a oportunidade de
começar a atender numa outra clínica, que é uma clínica muito bacana, com classe A e tal, da Functional Life, que era um local de treinamento também. E aí, ao final, depois de alguns anos, agora, recentemente, há 5 anos, eu consegui montar o meu espaço, consegui montar a minha própria clínica, chama Centro Clínico Esportivo Winner. Esses aqui são os meus sócios. E é uma clínica voltada para o esporte, totalmente voltada para o esporte. A gente tem na análise biomecânica, análise de biomecânica, né, isocinética, a gente tem ergospirometria para fazer dos atletas de endurance, a gente tem a análise de marcha de corrida, ainda nós temos na clínica eletromiografia, bike fit para fazer o ajuste da bike dos ciclistas, toda a parte de fisioterapia que é tocada pelo Fabrício Biscaro, a medicina esportiva que é o Bruno Cardoso, esse outro de azul que está comigo aqui, então, e mais ainda eu em toda a parte da nutrição. Então conseguimos montar uma clínica bem legal, bem diferenciada esses últimos 5 anos. Mas dentro da vivência do Endurance, a Podium me abriu muita porta, assim como a Faculdade de Educação Física. Então, como eu falei para vocês, com a Faculdade de Educação Física, eu tinha o objetivo de complementar a nutrição. Nunca tive o objetivo de trabalhar como personal trainer ou como educador, professor de educação física, né? O objetivo era complementar a nutrição, aprofundar a fisiologia do exercício, compreender prescrição e periodização, não era um diferencial no mercado. Mas muito mais do que isso também, isso foi muito importante para contato e networking e marketing, né? Como eu falei, muita coisa apareceu a partir daqui. Então, de fato, a educação física me trouxe muito reconhecimento, contatos muito importantes e muitos pacientes, por indicação de colegas que eu convido durante toda a faculdade. É o verdadeiro marketing boca a boca. E esse marketing boca a boca é o que me fez, até hoje, conseguir lidar e trabalhar com os esportes, com todas as modalidades esportivas que eu consigo trabalhar no consultório. E aqui foi só uma das provas, um exemplo de uma das provas de uma programação que a gente fez para os atletas que participaram do Volta à Ilha, né? Era uma equipe de revezamento que a gente fez. E então nessa prova fiz toda a programação nutricional deles, em cada momento a gente controlava todo o pace deles, a velocidade, o tempo que eles tinham que fazer, o ajuste que eles iam comer antes, durante e depois. Mas mais do que isso, né, a Podium me abriu portas para trabalhar com atletas de alto rendimento e me abriu portas para participar e ver esse mundo do endurance, que era uma coisa que eu tinha pouca vivência fora a natação, né? Então foi ali que eu comecei a dar as minhas corridinhas, participar de algumas provas. Essa aqui foi uma prova que eu estava lá, inclusive com camisetas da CIMED, que eu falo na sequência, que também foi uma porta aberta de contatos pela minha expertise, mas com o Matheus ali da Personal Physio, que me abriu essa possibilidade de trabalhar dentro da CIMED Sport Club. Mas enfim, estou falando de endurance. E então essa era uma corridinha de 10 km, uma provinha, brincando, soltinho e tranquilo, e algumas pedaladas que dava. Mas me trouxe uma vivência muito importante também para poder tanto trabalhar com atletas de alto rendimento, e aqui eu vou falar um pouquinho de um evento que eu organizei em 2006, o pódio já tinha finalizado, estava finalizando o mestrado, tudo ali e tal, mas em 2006 eu organizei esse evento chamado Triathlon Brasil Workshop. Esse evento foi muito legal porque a gente contou com 3 palestrantes, inclusive o Olaf Sebastius, que era um nutricionista alemão que fazia a prova, tinha ganhado os últimos 2 anos do Ironman. Eu acompanhava muitos atletas do triatlon naquela época já, e eu vivia o triatlon dentro, não como atleta, mas eu estava inserido ali, inclusive participava de coletas de dados dentro do Iron e tal. Então, sempre que tinha um Ironman em Florianópolis, em maio, eu estava lá inserido lá dentro, coletando, buscando, conversando com os atletas. E aí a gente reorganizou, junto com aquela administradora que era amiga minha da Podium, esse evento com o Olaf, o Richard e o Roberto Lemos, que era brasileiro. E foi muito legal porque a gente lotou uma sala lá em Jurerê com triatletas e pessoas que eram da área, que queriam ouvir. Essas pessoas falavam o que eles faziam e eu acabei ficando. A gente contratou um tradutor, mas que enfim, o cara se perdeu um pouco. E aí eu fui
e assumi como tradutor, fiquei conversando, explicando o que as pessoas faziam e tal. E foi muito bacana, assim. Foi uma experiência muito grande que a Podium me trouxe também. E outras experiências que a Podium me trouxe foi poder trabalhar com algumas atletas de alto rendimento. Isso aqui é uma foto da Mariana, uma grande parceira minha. A Mari, ela é uma amiga hoje, né? Eu já atendo a Mari há muito tempo. Então eu comecei a atender a Mari, eu acho que em 2006, por aí, 2007. Ela fez educação física no mesmo lugar que eu fiz, eu conheci ela de lá e da Pódio, e a gente começou a fazer um trabalho em parceria. Vamos trabalhar junto, comecei a montar a orientação para ela. Eu vim acompanhando ela desde então. Agora a Mari não está mais competindo, né, mas ela foi top 10 do Brasil, ficou em sexto, ganhou. Aqui uma foto quando ela ganhou o 70.3, uns 3 anos atrás. Agora não vou estar certo, 2015, exatamente, outubro de 2015. Então, isso foi uma coisa muito importante que eu trouxe da Podium. E imagina que naquela época, em 2006, 2007, a experiência que a gente tinha e a informação que a gente tinha em relação aos esportes de endurance eram muito mais vagas, né? Muita coisa tinha-se na literatura, ainda muito obscuro em alguns livros. A gente tinha as informações, mas trazer isso para dentro do consultório, trazer isso para dentro da realidade das pessoas era muito diferente. Transformar aquilo das poucas informações que a gente tinha, que ainda eram muito truncadas, para a realidade desses atletas, foi no acerto e no erro. Foi errando muito, acertando muito, buscando informação, ouvindo muito esses atletas, não só a Mari, todos os outros atletas, né? Que eu atendi, falava, isso deu certo, isso não deu certo, isso vai, isso não vai, isso é possível, isso não é possível, durante a bike isso dá, isso não dá. Testando com eles e comigo para desenvolver algumas coisas que fossem viáveis e possíveis. E eu agradeço muito a Mari por todos esses 10 anos ou mais aí de acompanhamento que eu consigo trabalhar com ela. Hoje ela é uma grande parceira, indicando os próprios alunos dela da Time, que é uma assessoria que ela hoje mesmo montou, e que ela encaminha muito para mim lá na clínica. E eu fico muito feliz com essa parceria com a Mari. E aqui foi quando ela, em 2016, que ela ficou em sexto lugar na Elite do Ironman, e ela foi lá mostrar, trazer coisa, acho que foi a segunda melhor classificação dela, foi muito legal. Ela foi lá levar o troféu para mim, e aí a gente aproveitou e botou uma foto dela lá na clínica. Isso foi em 2016, exato, tá? Muito legal. Então, assim, o esporte de endurance sempre teve inserido para mim desde a época da natação, e aí, em função da própria expertise de trabalhar dentro de ter feito a faculdade de educação física, de ter vivenciado com os atletas ali dentro daquele momento da pódio, de ter trabalhado com vários atletas de endurance desde então, de ter sido conhecido, se tornar conhecido por esses dentro dessa modalidade aqui em Florianópolis, que é muito forte Florianópolis, né? Os atletas de endurance são muito fortes, justamente também por causa do Iron e do número de provas que a gente tem ao longo do ano, ou tinha, né? Nesse momento a gente não está tendo prova, mas a gente tinha. Então, hoje eu consigo, graças a Deus, trabalhar e ter um bom reconhecimento no meio do esporte de endurance. Em outras modalidades também, né? Eu não trabalho só com endurance, eu trabalho em consultório. Então, ali no consultório, eu faço de tudo um pouco. A minha principal hoje, meu principal público são os atletas e os desportistas, e aí varia dos atletas de endurance até os atletas de força do CrossFit, de todos os outros tipos de modalidades esportivas, de praticantes até os de competição. Mas graças a Deus, desde aquela época até hoje, eu sempre tenho os meus atletas que participam dos campeonatos, tanto do Ironman como de outras modalidades. Foi muito legal, por exemplo, agora participar da programação de uma atleta, uma colega, na verdade, já atendeu ela também há uns 8 anos, e ela fez um desafio que era o Cruce de Los Andes. E foi uma experiência muito gratificante trabalhar com ela no Cruce de Los Andes, porque existem muitas especificidades nesses 3 dias de prova, onde o atleta sai da Argentina, cruza os Andes todos e chega lá no Chile nesses 3 dias de prova, onde tu não pode nem levar nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de embalagem. Eles te dão uma bag, dentro dessa bag vai todos os teus alimentos soltos ali, não pode ter nenhum tipo de embalagem.
fora os alimentos que eles vão te dar nos pontos de apoio, que é quando você vira à noite, que você dorme lá, que eles te alimentam. Fora isso, você está por conta, fazendo água da neve com o que você tem na sua bag, na Camelback também, para você ir hidratando e com a comida que você colocou ali. Foi muito desafiante. Tem essas experiências aí, tive dois atletas desse curso de Los Angeles e teve algumas outras experiências muito legais. Assim. Fora o acompanhamento de um atleta do Ultraman que fez o Ultraman do Havaí, o Tremel, o Temel, o pessoal chama, que foi uma experiência muito legal também, trabalhar com o Tremel, quando ele fez o Ultraman do Havaí. Bom, isso aqui é uma outra vivência que eu tive. Eu falei, durante 7 anos eu trabalhei com atletas de alto rendimento do vôlei, o Matheus fez a indicação, eu fui selecionado para trabalhar com eles durante 7 anos, projeto vencedor que teve do vôlei em Florianópolis. A gente ganhou 4 Superligas e eu tive a oportunidade de trabalhar com atletas de altíssimo rendimento, que a maioria deles hoje é a base da seleção brasileira do vôlei, como o próprio Bruninho, o Lucão, o Éder, o Mário, o Júnior, enfim, o próprio treinador hoje da seleção, né? Até tem o livro dele aqui para mostrar para vocês, do Renan, que hoje é o técnico da seleção brasileira, que foi o primeiro técnico lá da CIMED Vôlei, em Florianópolis, do Florianópolis Vôlei, e foi muito legal para trabalhar com isso. Inclusive Giba passou por lá também, muitos outros atletas, Kid, são muitos atletas. Foi uma experiência muito gratificante também, uma outra vivência, mas é um outro caminho. Como eu falo, eu não trabalho só com Endurance, o Endurance é um grande diferencial meu. Eu fico muito feliz de trabalhar, fico muito feliz de fazer toda a programação, por exemplo, de um atleta do triatlon, quando chega lá com o horário certo, né? Com a programação certa, com toda a programação de treino, periodização de treino, porque às vezes acontece de a gente ter que apagar fogo, o atleta chegar lá 2, 3 meses antes da competição para ajustar um monte de coisa. Então, como eu costumo falar, né? Eu costumo atender os atletas, meus pacientes, a longo prazo, eu costumo fazer acompanhamento deles, ensinar eles, e reter eles dentro do consultório, porque assim é melhor para eles e assim é melhor para mim. E, e aí é muito legal quando a gente consegue ter esse tempo todo para entender toda a periodização para poder fazer com que eles cheguem no objetivo final deles. E até hoje, gente, eu costumo manter aquilo que a vida me deu. Essa aqui foi minha primeira turma. Olha que legal, minha primeira turma. Na verdade, não foi a primeira, foi a segunda turma, eu acho. Eu comecei em 2003. Mas a primeira que eu tinha foto naquela época não tinha celular de foto, né, gente? Era câmera. Se não tivesse câmera, ninguém batia foto. Não tinha tanta foto como a gente bate hoje. Por qualquer coisa, a gente tá dando um clique, né? Basta ter um telefone. Naquela época, não. Pode ver a qualidade da foto ali, é bem novinho. Ali à esquerda, bem novinho, fazendo, na primeira foto, dando aula, dando a disciplina de nutrição esportiva para o curso técnico. E essa aqui, o ano passado, esse ano, ainda início do ano, quando na turma de pós-graduação em nutrição esportiva funciona da VP Consultoria, que é a melhor pós-graduação de nutrição esportiva do país e na qual hoje, graças a Deus, eu sou o coordenador da pós, depois que a minha grande amiga Andréa Nardo saiu para tocar seus projetos pessoais. Então eu sigo fazendo isso que eu gosto, dando aula, formando alunos por aí, e hoje as aulas são virtuais, né? Sigo seguindo o meu propósito de vida e defendendo as minhas profissões como nutricionista. Pode ver o meu CRN velho, antigo, mas ali, ó, eu sigo defendendo aquilo, né? Assim como da educação física também, embora eu não trabalhe com isso, mas eu acho um trabalho muito sério dos preparadores físicos, dos coaches, dos treinadores, na prescrição de treino, e isso deve ser muito bem respeitado. Mas para chegar onde eu cheguei hoje, gente, até hoje, com um grande volume de pacientes no consultório, com uma lista de espera de 3 meses, ou mais, dependendo da época, né? A gente tem que estudar muito. Isso aqui são alguns dos congressos de 2018, 2019 do American College que a gente faz sempre. Continuo estudando sempre para dar aula na pós-graduação e para poder
se manter atualizado, principalmente como professor, eu tenho que estar mostrando as novidades, né, e traduzindo aquilo para os meus alunos. Isso é uma expertise muito grande e poder estar dando e contribuindo com essas informações nos congressos por aí, falando principalmente de todas as áreas, mas eu falo principalmente da periodização, de treinamento de endurance, treinamento de força, da interpretação, da junção de treino e nutrição, que é isso que eu consigo traduzir de melhor, inclusive com a gratidão de ter, no ano passado, dado 2 palestras no Chile com essas temáticas também. E, então, vocês imaginem que a nutrição nesse período, ela foi, né, mudou muito, né, de lá para cá. Então, eu tive muitos desafios e eu tenho muito prazer em poder dizer que eu contribuí para a formação da nutrição esportiva, principalmente em Santa Catarina, no Brasil. Eu tenho certeza que eu dei aula no Brasil inteiro, palestra no Brasil inteiro, principalmente com essa temática. Eu tenho muita felicidade de poder dizer eu contribuí para a nutrição esportiva no Brasil, chegar no nível que chegou. E eu tenho certeza que uma das melhores do mundo, sem nenhuma culpa, eu falo isso para eles. Sei que está repetido, então acho que é isso, gente. É só um vídeo falando sobre o Ironman no Instagram. E eu agradeço o tempo de vocês, essa é a nossa primeira aula. E gosto muito dessa frase. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Eu sempre falo isso no meu consultório para os meus alunos e para os meus pacientes. Imagina que você está no meio do mar, em uma canoa, e você olha para todos os lados e você não vê nenhum lugar para você ir. E quando você olha para o seu barco, não tem remos. O que você faz se você está no meio do mar com uma canoa sem remos? Nada. Você vai para onde a maré te leva. E assim é a vida, se a gente não tiver remo. Porque a gente vai para onde a maré nos levar. E se dermos sorte, a gente vai bater numa ilha, numa terra, em algum lugar que a gente possa sobreviver. Mas se alguém te entrega remos e você tem condições de remar, você olha para as estrelas e fala, é lá que eu vou chegar. E ó, você rema. E rema pela sua vida e você vai chegar onde você quer. Então, remem. E o propósito desse Nutrição e Endurance é a gente dar remo para vocês remarem e chegarem onde vocês querem. Tá bom? Muito obrigado, gente.